Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de uma síndrome chamada Síndrome do Piriforme. Eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião e especialista em dores. Então, quando a gente fala sobre algum tipo de doença, algum tipo de dor, é importante que saibamos as bases desse tipo de dor para poder ficar uma coisa mais entendível. Então, as duas primeiras perguntas que a gente tem que fazer é: o que é a síndrome do piriforme? É justamente quando o músculo piriforme comprime o nervo ciático, levando à inflamação desse nervo e, consequentemente, a dores no trajeto desse nervo que ele comprimiu. E o que é esse músculo piriforme? O músculo piriforme é um músculo que tem na região do glúteo, uma região profunda, e ele sai, conforme mostra nessa imagem aqui, da região do sacro até se inserir na região do osso fêmur, o osso da coxa. Então, aqui está a articulação entre o osso da coxa e o quadril, e esse músculo ele atravessa essas duas estruturas. Quando a gente olha essa figura aqui, a gente vê em amarelo aqui passando como se fosse anterior, lembrando que é uma visão posterior do paciente, Então, passando anteriormente o nervo ciático. Então, aqui ocorre esse ponto de compressão. Esse músculo participa de diversas funções do membro inferior, principalmente em termos de rotações do membro inferior. E onde é a dor? A dor ela é justamente na região do glúteo, podendo se estender ao quadril e também a parte posterior do membro inferior. Quais são as causas possíveis? Bem, o inchaço, cicatrizes que possam aparecer nessa musculatura e também o espasmo do músculo piriforme podem comprimir o nosso nervo, o nervo ciático. E também há algumas situações em que o nervo tem uma anatomia anormal, tem algo que foi formado o nervo de forma diferente. O que é o comum? O nervo ciático ele passar como se fosse anterior ao músculo piriforme, e isso daí seria a conformação natural, mas existe a possibilidade desse nervo ele ser dividido, então uma parte passar inferior e a outra por dentro do piriforme, a outra por cima do piriforme. Então existem diversas situações possíveis que, na grande maioria das vezes, são mais suscetíveis a levar um quadro de dor nesse nervo. Imagine só, esse exemplo aqui B, quando o nervo, uma parte dele sai do meio do piriforme, se esse músculo contrai. Contraindo, ele vai comprimir o nervo e vai gerar dor. Então, a anomalia anatômica também é uma das causas possíveis de dor, de síndrome do piriforme. E como que diagnosticamos? História clínica, exame físico sempre é algo que todo médico profissional de saúde deve se atentar muito. E imagem nós pedimos de ressonância, ultrassom, até para descartarmos outras situações, como por exemplo, uma radiculopatia, uma compressão por uma hérnia de disco da raiz que forma, de uma das raízes que forma o nervo ciático, Então, mais para poder descartarmos alguma outra situação. Eletromiografia também ajuda a diferenciar de uma compressão de raiz por uma hérnia, E aqui mais uma vez uma imagem mostrando o piriforme e o nervo ciático passando anterior a ele. Ok, e com relação ao tratamento? Medicamentos e fisioterapia sempre iniciar com essa dupla. E para pacientes refratários podemos fazer bloqueios com ultrassom, por exemplo, como está mostrando essa imagem, coloca o ultrassom que vai guiar a agulha para poder justamente a agulha chegar no alvo certo e fazer o bloqueio. Podemos fazer radiofrequência, podemos fazer medicina regenerativa através da instalação de ortobiológicos, a prototerapia. Botox também pode ser usado e em casos raríssimos podemos lançar mão de cirurgia, Então, sobre isso que eu queria falar, poder falar o básico de síndrome piriforme. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem as informações.